Bom, vamos direto ao ponto. Imagina um continente inteiro escondido debaixo de gelo, vento e um silêncio absoluto. Sem cidades, sem estradas, sem países, só um deserto branco imenso. Essa é a nossa análise detalhada de hoje sobre a Antártida. O objetivo aqui é explorar fatos que são absolutamente fascinantes e que vão muito além daquela superfície congelada que a gente está acostumado a ver, revelando um mundo super dinâmico e cheio de segredos que o gelo tenta esconder. E olhando para essa vastidão gigante, a pergunta que não quer calar nessa nossa exploração é: o que será que realmente existe sob o deserto mais frio do nosso planeta? É muito fácil a gente achar que é só neve e pedra para sempre, né? Mas a realidade é incrivelmente mais complexa. Tem cordilheiras gigantescas escondidas, lagos super antigos e até sinais de vida onde absolutamente nada deveria conseguir sobreviver. Para ter uma ideia das proporções da coisa, a Antártida não é só grande, ela simplesmente guarda 90% de todo o gelo da Terra. É uma quantidade de gelo tão fora do normal que isso representa quase 70% de toda a água doce do nosso planeta. Ou seja, qualquer coisa que aconteça com essa montanha de gelo vai impactar direta e drasticamente cada pedacinho de litoral ao redor do mundo. Entrando na nossa primeira seção, um deserto de gelo e os extremos da Terra. Só para dimensionar, esse é o quinto maior continente do planeta e a extensão dele engole facilmente toda a Europa ou a Austrália inteira. E como a gente pode imaginar, os extremos aqui não brincam em serviço. Durante o inverno implacável, as temperaturas despencam para menos 80 graus Celsius. Mas olha que loucura, tem um paradoxo climático gigantesco aí. Apesar de ter quase todo o gelo do mundo, a Antártida é oficialmente o deserto mais seco da Terra. Em alguns lugares específicos, como os vales secos de McMurdo, não cai uma gota de chuva significativa há mais de 2 milhões de anos. O ar lá é literalmente tão árido quanto as dunas de um deserto de areia no Saara. E em cima dessa base tão seca, ficou uma verdadeira fortaleza inquebrável. 98% de toda a superfície do continente está soterrada sob uma camada de gelo. E não é uma camadinha qualquer, não. A espessura média chega a absurdos 2.000 metros. Para colocar isso em perspectiva, é mais que o dobro da altura do prédio mais alto já construído pela humanidade. É uma montanha de gelo sem fim. Tudo isso resulta numa presença humana bem peculiar. O grande detalhe aqui é que a Antártida não tem dono. Nenhum país é dono do território. Não tem capital, não tem moeda própria e a população inteira se resume a um grupo entre 1.000 e 4.000 pesquisadores que ficam lá só temporariamente. Mas, curiosamente, mesmo sem ter um governo oficial, o continente tem o seu próprio domínio de internet e um código telefônico exclusivo. Ah, e como ele fica bem no Polo Sul, onde todas as linhas de longitude se encontram, nem sequer existem fusos horários oficiais por lá para organizar o dia a dia. Surreal, né? Passando para a seção 2, o mundo oculto e um verdadeiro abismo subterrâneo. É aqui que a geografia começa a bagunçar completamente tudo que a gente acha que sabe sobre o planeta. Lá no final dos anos 50, os pesquisadores usaram radares e descobriram algo quase inacreditável. Existe uma cadeia de montanhas chamada Cordilheira Gamburtsev, com picos gigantescos de 3.000 metros de altura, mas que ninguém consegue ver a olho nu. Ela está 100% engolida pelo gelo. E não são só montanhas, tem abismos escondidos também. Ali pertinho, embaixo da geleira Denman, tem um cânion colossal com mais de 3.500 metros de profundidade. É simplesmente o ponto mais profundo da superfície terrestre que não está debaixo d'água oceânica. E as surpresas não param na rocha, não. Tem água líquida correndo lá na escuridão. Já catalogaram mais de 670 lagos subglaciais. E como isso é possível? É a pressão absurda de todo aquele gelo em cima, misturada com o calor que vem de dentro do planeta. O caso mais famoso é o imenso Lago Vostok. Ele está isolado do resto do mundo há impressionantes 15 milhões de anos. Acabou virando uma espécie de cápsula do tempo, guardando formas de vida microbiana que a gente não vê em nenhum outro lugar. E aí a gente esbarra num dos maiores paradoxos da Antártida. Dentro do Monte Eremos, que é o vulcão ativo mais ao sul da Terra, o calor interno derreteu o gelo e criou cavernas imensas. Nessas cavernas a temperatura bate agradáveis 25 graus Celsius positivos. Dá para acreditar? É um ambiente super quentinho, onde ecossistemas inteiros podem prosperar na mais completa escuridão. É um contraste absurdo com aquele frio letal que destrói tudo do lado de fora. Falando em vida, a nossa análise chega agora na seção 3, um passado fértil, a Antártida Verde. Vamos dar um pulo no tempo e voltar uns 90 milhões de anos no passado.
É chocante olhar para todo esse gelo de hoje e pensar que no período Cretáceo o cenário era completamente diferente. Tem provas irrefutáveis disso, desde raízes fossilizadas até pólen que os cientistas acharam lá no fundo. Essas provas mostram que a Antártida já foi coberta por florestas tropicais super úmidas. Acredite se quiser, dinossauros andavam de boa na beira de rios quentes por lá, porque o continente ficava numa posição bem mais perto da linha do Equador do que fica hoje em dia. E quem mandava na cadeia alimentar daquela época era um bicho que parece saído de um filme de terror. Os fósseis mostram predadores como os pelagornitídeos. Eram aves simplesmente gigantes, com envergadura de 7 metros, dominando os céus. E o pior, o bico delas tinha dentes de osso que pareciam serras, perfeitos para caçar. Hoje, todo esse ecossistema fervilhante está trancado debaixo de quilômetros e quilômetros de gelo. Mas a biologia dá o seu jeito de aparecer, mesmo hoje em dia. As famosas cachoeiras de Song são o melhor exemplo disso. Elas têm uma água num tom vermelho bem forte. E não tem nada de sobrenatural nisso não. É que a água vem daquele lago subterrâneo que a gente falou que não vê a luz do sol e é cheio de ferro. Quando essa água sai e encontra o oxigênio, ela enferruja na hora. O mais louco é que ali vivem bactérias extremas que sobrevivem só com os gases da atmosfera sem precisar do sol. E, fugindo da biologia, o gelo de lá também é um guardião perfeito. É por isso que 2/3 de todos os meteoritos já encontrados no mundo inteiro foram achados preservadinhos lá na Antártida. E com tantos segredos, minerais e recursos lá embaixo, o continente obviamente vira um tabuleiro de xadrez global. Vamos para a seção 4, Corrida Geopolítica, Poder e Gelo. Hoje a Antártida é um lugar pacífico e o grande responsável por isso é o Tratado da Antártida, lá de 1959. Esse acordo basicamente congela qualquer ideia de exploração comercial, de mineração ou de uso militar. É um lugar exclusivo para a ciência. Mas tem um detalhe gigantesco que está deixando muito governo em alerta máximo. Esse tratado tem uma cláusula de reavaliação. E essa revisão já está com data marcada para o ano de 2048. E por que todo mundo está de olho em 2048? A resposta é simples: recursos naturais em níveis absurdos. Os relatórios indicam que pode ter coisa de 500 bilhões de barris de petróleo escondidos no Mar de Weddell. Isso deixaria as maiores reservas do Oriente Médio no chinelo. E tem mais, tá? Tem jazidas enormes de gás natural e algo fundamental para nossa tecnologia moderna, minerais de terras raras, que são a base das baterias e da energia solar do futuro. Sabendo desse tesouro todo, as potências mundiais já estão mexendo suas peças, de forma pacífica, através da ciência. Os Estados Unidos marcam território com a estrutura de pesquisa mais robusta por lá. A China está acelerando forte, construindo bases novas e investindo em navios quebra-gelo. A Rússia foca pesado no mapeamento geológico minucioso lá do fundo da rocha. E tem também o Reino Unido e a Argentina, que até hoje não abriram mão de antigas reivindicações de território. Basicamente, fazer ciência hoje é a chave para garantir um lugar na mesa quando a exploração for renegociada. O que nos leva à reta final da nossa análise. Seção 5. Relíquias e o futuro, os grandes enigmas. É aqui que os mistérios da história batem de frente com o clima do nosso planeta. A relação humana documentada com esse lugar até que é bem recente. A gente só começou a confirmar mesmo a existência do continente no século XIX. Teve toda aquela época heróica dos exploradores, com histórias como o naufrágio do navio Endurance, do Shackleton, em 1915. O mar gelado conservou ele tão bem que foi localizado quase intacto lá no fundo do oceano em 2022. Todo esse histórico da humanidade pavimenta o caminho lá para aquela data crucial de decisão em 2048. Só que, por mais que a nossa tecnologia avance rápido, os grandes enigmas continuam zombando da ciência. Por exemplo, tem uma anomalia gravitacional imensa lá que os cientistas acham que pode ser uma cratera de um asteroide gigante que causou extinções em massa no passado. Tem também um misterioso mapa do almirante Piri Reis, de 1513, que desenha o contorno de uma Antártida livre de gelo séculos antes do continente sequer ser descoberto de forma oficial. E sabe aqueles vulcões? Descobriram recentemente mais de 90 ativos debaixo do gelo, derretendo tudo por baixo. Para coroar a maluquice do lugar, até o marcador físico exato do Polo Sul precisa ser mudado todo ano, porque a camada de gelo onde ele fica não para de se arrastar. Agora, por que tudo isso é questão de sobrevivência global? Por causa deste último dado assustador.
O delicado clima do mundo inteiro depende da estabilidade do imenso Oceano Antártico. Ele é o grande termostato e filtro do planeta. Sozinho, esse oceano absorve incríveis 15% de todo o dióxido de carbono da nossa atmosfera. Ou seja, a Antártida não está isolada de jeito nenhum. Qualquer alteração ou derretimento das geleiras de lá vai atuar como um efeito dominó que afeta as marés e o clima que chega direto na nossa porta. O que inevitavelmente deixa a gente com uma grande reflexão no ar. O aquecimento global não está só fazendo os mares subirem, ele está lentamente destrancando o cofre geológico mais valioso da Terra. Quando aquelas florestas fósseis, os minerais raros e os bilhões de barris de energia não estiverem mais protegidos por aquela barreira letal de gelo e com um tratado prestes a vencer, o que será que vai acontecer? A ciência vai ter que dar espaço para a disputa? Essa é uma questão que todos nós vamos ter que acompanhar bem de perto. O continente mais frio guarda as respostas mais quentes para o nosso futuro.